Gente, hoje eu vou explicar para vocês como medir corretamente a sua pressão arterial e descobrir se esse valor é considerado alto ou não, se você está hipertenso ou não. Essa medição é muito importante, por isso que a gente precisa medir certinho, porque essa é a maneira de você descobrir se está com pressão alta ou não. E aí você pode me perguntar: para que medir se eu estou bem, se eu não sinto nada? Para que eu vou caçar uma doença? É importante você saber se você tem hipertensão, porque a hipertensão arterial hoje afeta 30% da população brasileira, sendo considerada uma crise de saúde pública, que responde cerca de 40% dos infartos, 80% dos derrames, os AVCs, e 25% dos casos de insuficiência renal no nosso país. O diagnóstico precoce e o acompanhamento são fundamentais para evitar qualquer complicação. Fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês os valores normais. Gente, e outra coisa, a menos que haja uma necessidade evidente para uso de medicação imediata, como é no caso dos pacientes que estão com a pressão maior do que 180 por 110, a maioria dos pacientes devem ter a oportunidade de reduzir a sua pressão através do tratamento sem remédios. Não, doutor, o que você está falando? Eu estou falando que existem medidas gerais de reeducação, que também são conhecidas como modificações no estilo de vida, que são fundamentais nesse momento. Vou deixar aqui para vocês na legenda o link do vídeo com essas informações fundamentais para vocês. Pessoal, medir a pressão corretamente precisa de um passo a passo. E antes de tudo, você precisa estar calmo e tranquilo. Vou te dar as orientações, olha só. Para começar, você tem que se preparar antes de medir. Isso mesmo. O que quer dizer isso? Você precisa evitar estimulantes de meia hora a 1 hora antes de medir, ou seja, não pode fumar, não pode tomar café ou bebidas com cafeína, não pode praticar exercício físico, porque tudo isso pode aumentar a sua pressão. Outra coisa, tem que estar de bexiga vazia, que é isso mesmo, tem que ir lá e fazer xixi antes de medir. Gente, a bexiga cheia pode alterar a sua pressão. Depois, relaxe. Você tem que se sentar confortavelmente, descansar por uns 5 minutos, para aquele estresse passar. Precisa de uma boa postura. Coluna reta, apoiado na cadeira, os pés encostados no chão, com as pernas descruzadas. O braço apoiado na mesa, com a palma da mão virada para cima, de uma maneira que o aparelho vai ficar na altura do coração. Na hora que vai colocar o aparelho, o que a gente recomenda? Que você tem que colocar o manguito de 2 a 3 dedos acima do cotovelo e sem apertar demais, sem blusa para atrapalhar, tá bom? E quando você tiver com o aparelhinho de pulso, você tem que lembrar que você precisa manter ele na altura do coração durante toda a leitura. Então, gente, medir a pressão tem que ser feita de uma maneira toda especial, porque senão a leitura dá errado, beleza? E agora eu vou contar para vocês que no ano passado, em 2025, foi publicado a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, com tudo sobre esse assunto. E eu vou trazer para vocês um pouco sobre o diagnóstico e o que você pode fazer para controlar a sua pressão. Pessoal, olha aqui o quadro com a classificação da pressão arterial para adultos, tá? Para pessoas maiores de 18 anos. Hoje em dia, é considerado normal uma pressão menor do que 120 por 80. E nessa classificação entrou a pré-hipertensão, que é entre os 120 por 80
até o 139/89. Então, menor do que 120/80, você está com a pressão normal. Disso até 139/89, você está pré-hipertenso. Na hora que você está medindo 14/9 para cima, isso quer dizer que você tem pressão alta. E essa pressão alta é classificada em 3 estágios. O primeiro estágio vai do 140 a 159, a parte mais alta da pressão, e a parte mais baixa vai de 90 a 99. Mas tem gente que já está com a pressão mais alta que isso, então ele está com hipertensão no estágio 2, que é, olha aí a tabelinha para você ver, quando o paciente está de 160 a 179 ou ele tem uma pressão diastólica, que é a mais baixa, entre 100 e 109. E, pessoal, e o estágio mais alto, que é o estágio 3, é aquele estágio onde o paciente tem uma pressão sistólica maior do que 180 ou uma pressão diastólica maior do que 110. E agora, me conta aqui, de acordo com esse quadro, dá um pause aí, me conta qual que é o estágio da sua pressão. Você não tem pressão alta ou tem hipertensão em algum estágio? Eu ficarei muito feliz em saber e de poder te ajudar. E agora que você já sabe disso, aproveita e já curte esse vídeo. Voltando aqui, olha só, a diretriz brasileira de hipertensão arterial e os consensos internacionais, a meta de pressão arterial para paciente de alto risco cardiovascular, ou seja, quem tem diabetes, doença renal, doença cardiovascular já estabelecida, é manter os níveis de pressão mais baixo do que 130/80. É esse número que você precisa guardar. Inclusive, a recomendação da diretriz brasileira é alcançar menor do que 130/80, inclusive em paciente baixo risco, inclusive paciente com risco intermediário. Sendo assim, minha gente, todo mundo que tem pressão maior do que 120/80 tem que se cuidar, mudar o estilo de vida e tomar algumas atitudes que façam com que a pressão fique menor do que 13/80, que é esse número que eu pedi para vocês guardarem. Mas atenção, pacientes, pessoas que têm doença cardiovascular, deve ter um controle ainda mais rígido dessa pressão e buscar uma pressão entre 120 e 129. Por exemplo, as pessoas que já infartaram. Gente, então importante, uma parte do tratamento sempre vai ser as recomendações sobre o estilo de vida. Isso vai ajudar no controle da doença. E esse é o assunto do próximo vídeo. O que você pode fazer para ajudar a controlar a sua pressão? E para você não perder nenhum conteúdo, já ativa o sininho, porque toda semana eu posto um vídeo legal aqui para vocês.